Ok, esse aqui é um teste, então vamos considerar que a gente quer apresentar para vocês que é a lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart é uma outra forma de você poder calcular campo magnético criado por um fio no qual circula uma corrente elétrica I. E esse fio, ele não necessariamente é um fio infinito, ou seja, pode ser um fio finito. É a forma de você calcular o campo magnético criado por correntes magnéticas que circulam em fios finitos. O fio finito ele tem um começo e tem um final. E aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Nós temos que levar em consideração, então, três coisas. A existência de um pequeno segmento de fio, que a gente chama de DL. Aí nós consideramos a distância desse DL até o ponto P, onde a gente deseja calcular o campo magnético. E como nós olhamos por aqui, ó, circula o fio subindo, então pela regra da mão direita, vai acontecer que vai estar entrando no plano do quadro, ou entrando no plano do papel, vai entrando um certo campo DH. Se é um pedaço DL infinitesimal, então nós temos um pedaço infinitesimal de campo magnético DH. E aí leva-se em consideração, então, DL, o vetor R, que vai do ponto M até o ponto P, e nós consideramos também a distância ao quadrado. Ou seja, o que acaba acontecendo aqui é que DH, então, vai ser I, ou seja, a expressão dele, DL vetorial R. Ou seja, então, DL vetor, vetorial R vetor, dividido por 4πr ao cubo. Então, aqui, se nós olharmos bem, a gente pode, então, que a lei de Biot-Savart, então, essa expressão que é a do H, em função da corrente que o gera. Então, pode-se considerá-la como uma variação algébrica da lei de Ampère. Esta lei foi proposta como uma lei experimental. E para apresentar a lei de Biot-Savart, serve essa figura abaixo, onde se destaca deseja calcular o campo H no ponto P, criado por uma corrente I, passando por um condutor de forma qualquer. Então, essa lei, como eu já falei anteriormente, ela é expressa dessa forma diferencial, dH e dl vetorial R, sobre 4πr ao quadrado, ao cubo, desculpa. E aí acontece, então, que, somando para cada pedacinho de dl, essa circulação, levando em consideração essa distância de dl até o ponto P, então nós fazemos para conseguir obter o campo magnético total H, tem que se fazer uma integração, ou seja, uma soma de todas as contribuições individuais ou elementares de cada dl, que são distribuídas ao longo de todo o fio. Então, por isso que está dizendo que o fio é dividido em pequenos segmentos, aos quais se associa esse vetor dl, e esse vetor dl, então, ele é um vetor, ele é tangente a este fio, e então acaba acontecendo que você vai definir também o vetor R como sendo o ponto P menos o ponto M, e o somatório dos H's vai fornecer o campo magnético H, criado pelo condutor, percorrido por essa corrente I no ponto P. Então, o sentido de H é dado pelo produto vetorial dl vetorial R. E o seu módulo, então, quando eu faço somente dl vezes R vezes seno de θ, sendo que seno de θ, como é dito aqui, ó, é o ângulo entre dl e o raio R, como nós estamos vendo aqui. Ó. dl, ou seja, dθ, é o ângulo entre dl e o raio θ. E aí, então, nós temos essa expressão aqui, ó, que dH é I dl vezes seno de θ. Agora, como nós tínhamos o R e R ao cubo, então eu posso cortar um R e fica R ao quadrado. E então esse θ é o ângulo formado entre dl e R. E aí, como exemplo, a gente vai querer calcular o campo magnético criado por um fio infinito. Ele é percorrido por uma corrente I em um ponto P distante R do fio. A gente já sabe a resposta, que a gente conhece a lei de Ampère. Então, a gente sabe que essa resposta aqui, e o campo magnético H aqui, para fios infinitos, quando eu conheço a corrente I e conheço a distância R, H vai ser I sobre 2πr. Calculamos várias vezes isso. Mas vamos verificar aqui, então, como é que vai ficar essa situação. Então, nós temos aqui o fio, que é um fio infinito, então ele começa lá no menos infinito, vem até essa posição que a gente chama de L aqui, ó, e vai até o infinito. Então, nós temos a corrente I, definimos um certo vetor dl, que o início dele está a uma certa distância L, seria a origem, e a origem desse sistema, então nós temos como se nós tivéssemos um sistema de coordenadas y para cima e x nesse sentido.
Então, exatamente aqui nós teríamos, então, o que seria o nosso elemento de referência, nossa linha de referência. E aí, com essa linha de referência também, onde seria o eixo, por exemplo, aqui nesse ponto central aqui, ó, nesse ponto central. Eu sei que é pequeno, que vocês mal enxergam, mas aqui seria o ponto 0, 0. Então, para baixo, nós teríamos um sentido negativo de L e para cima um sentido positivo de L, sendo que esse L vem do menos infinito e ele vai até o mais infinito. Então, voltando aqui, tendo esse dl, nós percebemos que de dl tem uma distância r desse começo de dl até o ponto P. Então, aqui nós temos, de um lado, o cateto adjacente, desculpe, cateto oposto L, e aqui a hipotenusa, que é o raio. E nós teríamos aqui, ó, um outro cateto, que é o cateto oposto, aqui, desculpa, gente, aqui é exatamente o cateto adjacente, e o R é o cateto oposto. Tudo isso em relação ao ângulo θ. Só que a gente vai perceber o seguinte, olha só, é muito mais fácil a gente representar as nossas variáveis, como a gente vai verificar aqui, ó. Olha como seria essa expressão geral aqui, ó, a partir dessa expressão 4.12. Na 4.3, aqui nós temos que DH, então essa soma criada por esse pedacinho DL aqui, ó. Então esse DH que nós teríamos aqui, criado por esse DL, é um I produto escalar I vezes DL, que é o comprimento de DL, multiplicado por seno de θ, θ é o ângulo entre DL e o raio R, dividido por 4πr ao quadrado. Então, se nós olharmos com atenção, nós temos três variáveis aqui. Nós temos uma variável L, que está aqui, ó, uma variável θ, que está aqui, ó, e uma variável R, que está aqui. E a gente vai perceber o seguinte, é mais fácil, a gente, em vez de trabalhar com o ângulo θ aqui, é mais fácil trabalhar com o ângulo φ. Seria entre a distância R, que seria a menor distância do fio até o ponto P, e o raio R. Então, é mais fácil trabalhar com esse ângulo θ aqui. Então, para isso, a gente começa da seguinte forma. Esse valor de θ é igual a 90, na verdade, θ mais φ é igual a 90, ou θ mais φ mais 90 é igual a 180. E a gente pode verificar, então, que θ mais φ é igual a 90 graus. Então, consequentemente, θ é igual a 90 menos φ. E se a gente enxerga seno de φ, ou seno de θ, desculpe, é seno de 90 menos φ, a gente sabe que, por identidade trigonométrica, isso aqui se transforma em cosseno de φ. Então, aí o que vai acontecer é que, em vez de ser seno de φ, aqui nós vamos ter, aqui nessa expressão, nós vamos ter cosseno de φ. E dada essa questão do cosseno de φ, nós temos que, de algum modo, representar tanto esses... Agora nós temos um outro triângulo retângulo, em que nós temos a hipotenusa R, nós temos aqui, ó, o cateto adjacente R, que é a distância do fio até o ponto P, e agora nós temos no cateto oposto essa nossa variável dl, que vai estar relacionada a essa diferencial dl. Então, olha só, tangente de φ é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, tangente de φ é L sobre R. E nós temos que cosseno de φ é R, que é o cateto adjacente, dividido por R. Então, R ou seja, R sobre cosseno de φ. Então, esse R sobre cosseno de φ aqui, ó, nós podemos depois substituir aqui, ó. Só que esse R sobre cosseno de φ, ele também pode ser multiplicado por R vezes a secante de φ, como a gente vai verificar daqui a pouco. E olha só, se nós temos então que L é R vezes tangente de φ, a gente poderia fazer o seguinte, a gente não tem L, a gente tem dl. Então, a gente pode diferenciar tanto dl quanto tangente de φ. E a tangente de φ, a derivada da tangente de φ é secante ao quadrado de φ de φ. E aí nós temos então que dl vai ser R vezes secante ao quadrado de φ de φ. E aí nós podemos pegar esse dl e substituir aqui
como nós podemos pegar o R e substituir aqui em 4πr ao quadrado. Então, se a gente substituir essas variáveis, nós passamos a ter aqui, então, dH igual a I, que multiplica R vezes, olha só, vezes dL. Ou seja, IDL. IDL, então, é I R vezes secante ao quadrado de φ. Então, é I R vezes secante ao quadrado de φ, dφ, vezes aquele cosseno de φ, que é a substituição ao seno de θ, dividido por 4π R ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de φ. Só que tem um detalhe, secante ao quadrado de φ é 1 sobre cosseno ao quadrado de φ. Então, eu posso simplesmente cortar cosseno ao quadrado de φ com cosseno ao quadrado de φ, e aqui embaixo sobra I sobre 4π. E olha só, eu tenho R em cima e R ao quadrado embaixo. Então, eu posso cortar, vai sobrar só um R embaixo. Então, fica I sobre 4πr, que multiplica, olha, cosseno ao quadrado substitui cosseno ao quadrado, e aqui sobrou cosseno de φ. Então, indo para a próxima página, a gente tem que dH é igual a I sobre 4πr, multiplicado por cosseno de θ. E agora, a gente tem que integrar, então, em função dos limites da integração do ângulo θ, que está aqui. Ó. Só que o θ ele vai começar com o L menos infinito. E aí, se você olhar bem, o ângulo θ inicial, nós temos duas retas paralelas aqui. Ó. A linha L, e nós teríamos uma outra reta paralela aqui. Ó. Então, o cosseno, ou o θ mínimo, que seria quando o L vai estar lá no infinito, esse θ mínimo é menos π sobre 2. E se nós olharmos para o outro lado agora, o ângulo θ ele vai subir, então nós teríamos uma linha paralela aqui, que vai se encontrar lá no infinito, e o ângulo máximo que o φ pode admitir é 90 graus. Então, a nossa integral ela vai variar de menos π sobre 2 até π sobre 2. Para exatamente dizer que o nosso L está indo do menos infinito até o mais infinito. Então, vindo aqui agora e colocando os limites de integração, menos π sobre 2 até π sobre 2, nós temos que cosseno de φ dφ. A gente sabe que isso aqui, a integral disso aqui é seno de φ. E esse seno de φ, então, ele vai variar de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, é seno de π sobre 2 menos seno de menos π sobre 2. Seno de π sobre 2 vale 1, menos seno de menos π sobre 2 vale menos 1. Então, é 1 menos 1, que dá 1 mais 1. 1 mais 1 vai ser, então, aqui multiplicaria, esse valor aqui, ó, dá um valor de 2, essa integral de cosseno de φ dφ menos π sobre 2 a mais π sobre 2 é igual a 2. Então, nós temos I vezes 2 dividido por 4πr. Então, 2 corta com 4 e vai sobrar, então, H igual a I sobre 2πr. Então, nós conseguimos, dessa forma, apresentar para vocês o cálculo do campo magnético em um fio infinito a uma distância R pelo método de Biot-Savart. E que ele está identicamente igual àquilo que a gente teria calculado do campo magnético a uma distância R pela lei de Ampère. Paramos por aqui.